E aí, pessoal, bora desvendar um sistema que dá um nó na cabeça de muito eletricista bom por aí? Hoje é o dia de entender de vez o tal do trifásico delta com 4 fios. Pensa naquela situação, a gente está lá no cliente, abre um painel para fazer uma medição de rotina e o multímetro começa a mostrar umas leituras que não batem. 2 fases com uma tensão e a terceira com uma tensão totalmente diferente em relação ao neutro. É uma situação bem familiar para muita gente, né? É isso aqui, ó, exatamente o que a gente está falando. Medindo do neutro, a gente acha lá 115 volts, 115 de novo e do nada, pá, 200 volts. Essa é a famosa fase alta, ou como alguns chamam, a fase de força. E a pergunta de $1 milhão é: por que raios isso acontece? É o que a gente vai descobrir junto. Então, se liga no nosso roteiro de hoje. A gente começa com o mistério dessa fase alta, depois vamos dar uma pincelada na diferença entre estrela e delta, para todo mundo ficar na mesma página. Aí a gente mergulha fundo no delta 4 fios para sacar por que a tensão é diferente, fala das vantagens e principalmente dos cuidados, e fecha entendendo por que esse sistema ainda existe. Ok, vamos lá. Para a gente construir o raciocínio certinho, vamos começar pelo básico do básico. Quase todo mundo aqui domina a ligação estrela, então vamos usar ela como nosso ponto de partida. Pois é, a ligação em estrela ou ligação em Y é o feijão com arroz do nosso dia a dia, né? É o padrão na esmagadora maioria das instalações que a gente encontra por aí. É a nossa referência, aquilo que a gente já conhece de olhos fechados. Agora, aqui a coisa fica interessante. Essa comparação visual mata a charada. Olha só, na estrela, ali à direita, o neutro nasce bonitinho, da união das 3 bobinas naquele ponto central comum. Já no delta, à esquerda, a história é outra. Não tem esse ponto central. O neutro, na verdade, é criado de forma artificial, puxando uma derivação de um dos enrolamentos. É bem aqui que o mistério começa a se formar. Certo. Agora vamos focar no astro do nosso papo de hoje, o sistema delta com 4 fios. Chegou a hora de entender como ele é montado e, afinal, de onde sai esse tal de 4º fio. A definição formal é essa aí, ó. É basicamente um sistema delta, mas com um detalhe. Um dos enrolamentos do transformador tem uma derivação bem no meio. É o que o pessoal chama de center tap. E é desse pontinho que a gente puxa o nosso 4º fio, o neutro. E esse diagrama aqui ilustra tudo perfeitamente. Dá uma olhada na bobina de baixo. Ela tem 240 volts de ponta a ponta. Com esse center cap cravado no meio, a gente tem 120 volts para cada lado, em relação ao neutro. Simples, né? Mas e a tensão daquele vértice lá de cima até esse mesmo neutro? O próprio diagrama já entrega o ouro, 208 volts. Então, resumindo a montagem, o processo é bem lógico. Primeiro, a gente tem a ligação delta padrão, o triângulo. Segundo, a gente faz esse tap no meio de uma das bobinas. Terceiro, esse ponto vira o nosso neutro. E o resultado final é essa configuração meio híbrida, que consegue nos dar tensões monofásicas e, ao mesmo tempo, aquela fase com tensão bem mais alta. Beleza? Chegamos no coração do mistério, a parte que realmente confunde todo mundo, porque, matematicamente falando, a tensão daquela fase específica é tão mais alta. A pergunta é essa, bem direta: se uma bobina tem 240 e o neutro está na metade de outra dando 120, de onde, meu Deus, sai esse valor de 208, que não é nem uma coisa nem outra? A resposta, adianto, não é uma continha de mais ou de menos. A resposta está na geometria, acredite se quiser. É uma soma de vetores. Pensa assim, o caminho elétrico da fase alta até o neutro não é uma linha reta. É como andar por 2 ruas que formam um ângulo. A distância final não vai ser a soma simples das 2 ruas, entende? É o resultado da combinação de 2 tensões que estão em ângulos diferentes uma da outra. Exatamente. Para a gente achar essa tensão, temos que fazer o que a gente chama em eletrotécnica de percorrer a malha. Imagina que a gente sai do neutro e quer chegar lá na fase alta. A gente caminha por metade de uma bobina e depois pela bobina inteira que está do lado. Então, o ponto crucial é este aqui. Da fase A até o neutro, o caminho é curtinho, reto, 120 volts. Acabou. Mas da fase B até o neutro, o caminho é uma combinação do pedaço de uma bobina, que são os 120 volts, com a bobina inteira do lado de 240 volts. Como elas não estão alinhadas, a gente não pode só somar 120 mais 240. A soma vetorial, que leva os ângulos em conta, nos dá esse resultado de aproximadamente 208 volts. E tá aí o nosso número mágico, cerca de 208 volts. Não é um valor que saiu do nada,
É pura matemática de vetores aplicada à nossa querida eletricidade. Mistério resolvido. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria por trás da coisa, vamos para o que mais importa no nosso dia a dia, lá no campo. Por que esse sistema existe e, mais importante ainda, como trabalhar com ele de forma segura. A grande sacada desse sistema era a sua versatilidade. Ele conseguia entregar 240 volts trifásico, que é perfeito para motores industriais, e ao mesmo tempo fornecer 120 volts monofásico para iluminação, para tomadas. Era o melhor dos dois mundos. Fora que era uma solução mais barata, porque permitia criar um sistema trifásico usando só 2 transformadores, na configuração que a gente chama de delta aberto. Isso foi fundamental para expandir a rede elétrica bem rápido antigamente. Agora, aqui, atenção total, hein? A regra de ouro para tatuar no braço é: nunca, jamais, em hipótese alguma, ligue uma carga de 120 volts na fase alta. É queima de equipamento na certa. Essa fase só serve para compor o sistema trifásico. Por norma, ela tem que ser identificada, e a cor padrão para isso é a laranja. É bom lembrar sempre, aqueles 208 volts não servem para ligar equipamentos monofásicos comuns. E para fechar, vão entender por que, afinal, a gente ainda topa com esse sistema por aí. Ele não é só uma curiosidade técnica, não. É um pedaço vivo da história da engenharia elétrica no Brasil. Esse sistema todo é uma herança direta daquela industrialização super acelerada, principalmente na região da Grande São Paulo. As concessionárias precisavam de um jeito de levar energia trifásica para as indústrias que não paravam de surgir e precisava ser rápido e barato. E como a gente pode ver nesse mapa, muitas áreas da antiga AS Eletropaulo ainda operavam ou operam com essa tensão. Pois é, empresas como a antiga AES Eletropaulo usaram essa configuração aos montes para conseguir dar conta da demanda que simplesmente explodiu. Foi uma solução de engenharia muito engenhosa para resolver um problemão econômico e de logística da época. E o ponto final é esse. Essas soluções que nasceram da necessidade criaram um legado. Elas não desapareceram. Elas continuam aí, funcionando em bairros e zonas industriais mais antigas. E nós, como profissionais da área, precisamos conhecer e, mais importante, saber lidar com elas. Isso tudo me leva a uma última reflexão. Além desse delta 4 fios, que outras esquisitices ou sistemas elétricos mais antigos já cruzaram o caminho de quem está no campo? Cada painel antigo por aí conta uma parte dessa história. É isso aí, pessoal. Valeu pela companhia e até a próxima.